Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Varejo Insights, um podcast do Bora Varejo, aqui diretamente de Nova York. A gente está iniciando a nossa temporada 2025 com o oferecimento da Stone, a sua melhor escolha em meio de pagamento, Tecla T, empresa de tecnologia, JHSF e Contrip, o software de gestão de viagem mais popular do Brasil. Bom, aqui é um lugar onde as marcas investem na educação do varejo brasileiro para poder construir um futuro com mais eficiência, mais inovação, através de tecnologia e muito conhecimento aplicável para o seu negócio, para o seu varejo. Então, bora construir, aproveita os episódios, caderno e papel na mão, anota os insights e bora vender. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Bora Varejo Podcast, diretamente de Nova York, para edição do livro do Varejo Insights. A gente está recebendo aqui grandes nomes do mercado para pegar as perspectivas, as grandes tendências, as grandes apostas do Varejo 2025. Meu nome é Alfredo Soares, sou host aqui nesse episódio e comigo está aqui a sócia da minha esposa maravilhosa, a Dai, que é especialista em expansão de negócios de varejo de franquia, para me ajudar aqui nesse episódio com um cara que eu admiro muito. Para mim é um cara que sabe fazer varejo dar lucro há muito tempo. Essa é a melhor definição dele, até porque ele é skin the game, né? O varejo, a expansão do varejo dele é com dinheiro próprio. Então, galera, a margem de erro é diferente quando é com dinheiro de fundo, dinheiro de grupo, etc e tal. Bom, queria agradecer a JHSF, a Stone, a Tecla T e a Contrip Viagens, né, por patrocinar o nosso conteúdo aqui direto de Nova York. Bom, senhoras e senhores, com vocês nesse episódio, Mauro Nomura, meu irmão, meu amigo e um dos varejistas que eu mais admiro. Fico de olho lá no Instagram dele para pegar os insights lá, as análises que ele faz do varejo, que eu gosto bastante. E aí, Maurão, tudo bem? Obrigado, meu querido, pela apresentação como essa. Um prazer estar aqui de novo, né? A gente veio há 2 anos atrás. 2 anos atrás. Estamos aqui de novo em Nova York, na NRF aí com tudo. Hoje de manhã, eu sou louco por podcast, então eu escuto todo dia podcast no meu treino. E hoje, minha lição de casa, eu escutei 2 podcasts hoje do Bora Varejo. Eu escutei o nosso, que a gente gravou 2 anos atrás, e a tua com o Edu Terra. Falei, deixa eu dar uma refrescada do como é que é o astral do podcast. Boa. Mauro, o que você viu esse ano? Aproveitar, então, fazer esse gancho. O que você lembra da gente 2 anos atrás aqui falando, que você viveu no teu varejo lá no Brasil, hoje com a Adidas e a Arezzo, e você ouviu aqui? Há 2 anos atrás, eu acho que o grande tema era a volta aos básicos, né? O feijão com arroz. Então, meio que um recado para o sinal, eu que sou varejista, como você falou, da ponta, é o meter a mão na graxa. Porque, às vezes, os papos são muito conceituais, muito futurísticos e, às vezes, a companhia para de meter a mão na graxa. A gente acabou de conversar com o último convidado aqui e ele falou isso. Vai pra loja, vai gastar sola de sapato. Não foi até isso? A frase muito boa, né? Menos PPT e mais PDV. Isso, eu escutei do pessoal, o novo CEO da Grandene isso. Porque o cara que entrou já foi direto pra loja. Ele não queria ficar recebendo o PPT de executivo, porque a companhia começa a ficar grande, aí vira ritual de PPT. O executivo ele dá PPT, né? Então, acho que foi essa a grande. Eu senti diferença que teve 2 temas muito falados há 2 anos atrás, que foram resale, que esse ano eu não escutei mais quase nada de resales, né, da moda circular. E o Retail Media, eu acho que teve um evento paralelo aqui que eu acho que roubou muito, porque eu vi pouca gente falando e vi algumas ferramentas, vi bastante ferramenta de Retail Media. Isso eu acho que talvez sejam as 2 grandes diferenças do de lá para cá. E agora esse aqui, já posso entrar no de agora? Vamos para cima. Pode falar das visitas e da feira ali. Sim. Eu acho que assim, não faz sentido ser redundante, né? Falar sobre inteligência artificial. Mas eu tento pegar a principal tendência, que é a inteligência artificial, e conseguir projetar para nossa realidade. Que hoje, no final, é quase que uma esquizofrenia. Porque o varejo brasileiro, em média, ele é analógico, não é orientado por dados, e estão falando de inteligência artificial. E, ao meu ver, é aquela analogia que eu fiz, assim, eu acho que o varejo brasileiro está andando de carroça, e a inteligência artificial é o disco voador. Então, essa transição da carroça para o disco voador, tem muita coisa no meio, né? Você tem que sair da carroça para um carrinho velho, depois um carro melhor, depois um avião, para daí chegar no disco voador. Mas aqui, você acha que o varejo brasileiro está tão atrás do americano assim?
Acho que não, pelo contrário. Eu acho que a teoria do varejo está muito à frente da realidade do varejo. Exatamente. Quando eu falo... E aí é tanto aqui quanto lá. Uhum. Não é isso? É isso aí. Concordo 100%. Inclusive, aqui, o desafio que eu acho que exemplifica bem aqui, a gente foi numa loja de óculos aqui na Quinta Avenida, rede grande, tá? Gigante. A gente queria um óculos, eu fui com um amigo meu, o Murta, você deve conhecer da Lookbox, ele foi lá, queria um óculos, o vendedor atendeu, não tem. Falou assim, não tem. Só. E ele falou, mas não tem outra loja? Ah, eu acho que tem. Deixa eu procurar. Adivinha como é que ele procurou, Alfredo? Pegou o telefone e ligou pra loja. A gente tá falando do varejo americano, em omnichannel, cross-sell, ainda assim muito raiz. Então, eu vejo ainda o varejo como um todo, assim, ainda olhando muito o futuro, só que ainda não tem umas entregas básicas. E eu acho que essa transição de chegar até o disco voador, eu acho que é processo e cultura. Porque enquanto não entender o teu seller, enquanto a tua companhia não tiver com essa cultura de tecnologia, de um estoque único, omnichannel e todas essas os agentes de AI, tem que estar todo mundo. Então, acho que esse é o grande desafio hoje do varejo. E aquela tecnologia que tu comentaste, que tu encontrou ali e achou muito legal na feira, que é de identificar o... Aquilo ali eu achei fantástico. Então, identificar o consumidor. Ele entrou na loja, eu consigo ali identificar quem é esse consumidor, o que ele compra. Esse vendedor, ele consegue ter esses dados à mão. Então, a tecnologia da apresentação ela é sensacional, porque através de câmeras, elas identificam e colocam um número no cliente. Ali a gente... Ô, Mauro, mas tem loja já aplicando aqui ou ainda não? Eles não deram nenhum exemplo de loja, pelo que eu me lembro, mas eles já têm cliente, eu não tô me lembrando agora, tá? Mas, então o que faz? A câmera identifica o cliente, então coloca, o Alfredo entrou na loja, cliente 3004. Identifica o vendedor e consegue traquear toda a jornada do atendimento do vendedor. Levou 8 minutos. E aí tem integração com o NPS e aí com o CRM. E aí você começa a mapear todo esse... Então você mapeia o engajamento do teu colaborador, se fez uma experiência fluida para ele, se estava engajado, mas principalmente identifica ele através de câmeras. Só que por outro lado, Dai, isso é um pouco do disco voador. Só que hoje, no varejo, a gente está de carroça. Então hoje, por exemplo, a maioria dos varejistas, elas não tem nem contador de tráfego na loja. Eles não sabem nem quantas pessoas entram. A maioria dos varejistas, eles têm um número de tickets feito, mas não o número de pessoas que entram. Então, assim, ainda eu vejo um abismo muito grande. Então, acho que esse que vai ser o grande desafio, assim, eu acho que agora é o momento que o varejo ele tem que meter a mão na graxa, começar a fazer a operação, assim, o básico, e começar para um dia conseguir chegar nesse nível. Porque hoje existe um desencontro de tecnologia com o poder de execução. Essa é a minha leitura. Tem um vácuo muito grande. Mas as tuas equipes no Brasil já utilizam? Sim, a gente já tem contador de tráfego há mais de 12, 14 anos. E os teus vendedores também, eles utilizam o CRM? Sim, total. Qual hoje são os 5 indicadores que você, Mauro, ali diariamente, semanalmente está olhando? Então, a gente tinha uns 5 e agora a gente agregou mais. Mas então, básico, né? Back to the basics de novo, né? Conversão em ticket médio. Cara, isso aí é o que vai dar o teu desempenho. Porque não adianta você falar assim, minha loja do Barra vendeu X milhões. Você tem que ver o nível de eficiência dele. E a eficiência de faturamento, ela é mensurada pelos 2 indicadores. Porque não adianta, de repente eu tenho uma loja lá em Joinville que fatura pouco, mas ele é mais eficiente, porque tem a conversão maior, tem o ticket médio maior. Então, esses são os 2 iniciais. Aí a gente tem o NPS, que é o nível de serviço, o Employee NPS, porque a gente não quer só esticar a régua e tem que dar uma continuidade para o cara estar satisfeito para trabalhar com a gente. As quebras de inventário, que não adianta botar dinheiro para um lado e devolver pelo outro, né? Com desvio, perdas, assim. A gente tem o share digital, que é cada vez mais relevante, então a gente faz muito cross-sell, então a gente usa o nosso estoque, ele é integrado, então você entra numa loja do Eldorado, a gente entrega no SLA de até 50 minutos no mesmo município, o produto sai do Morumbi, sai do Oscar Freire e assim por diante. E aí a gente agora tem os novos indicadores que a gente chama do varejo, né? A gente tem olhado CAC de loja física, que até agora a gente tentou fazer benchmark, a gente não achou. Não achou ninguém que faz. Como é que você faz isso aí pra galera? A gente pega principalmente os custos ali, desde SG&A pra gente entrar ali, porque como é que funcionava o varejo antes? O varejista ele queria ter um produto de valor agregado que tivesse atrativo, que os clientes quisessem, e posicionava o estabelecimento numa área de tráfego. Né? E aí
o varejista era passivo. Ele cruzava o braço e esperava o cliente chegar. Ficava analisando. Então, quando ele chegava lá no Shopping Morumbi, por exemplo, ele pagava uma luva para entrar no Shopping Morumbi. Por detrás daquilo, o que ele estava comprando? Tráfego. CAC. É CAC. Então, você tem que jogar tudo isso. Se tiver luva, CAC. Condomínio, aluguel, tudo que tá ali, aquela operação, é CAC. Se eu fiz 1.000 tickets, divide, então, todo esse teu custo pelo ticket médio desses 1.000 tickets vai dar o CAC. E aí, olha só como o ecossistema como um todo tem um dever de casa ainda. As empresas de shopping center, elas ainda são real estate. Elas não são varejo. Porque se eu chegar para ele com começamento de varejo, eu falo assim, olha, o CAC nesse teu shopping aqui tá o dobro do que do outro de lá. O que a gente tem que fazer? Vamos ter que melhorar alguma coisa, porque senão a conta não vai parar de pé. Só que também eles não têm esse olhar, eles não olham, porque a indústria de shopping center, ela não sabe quem é o cliente dele. Se você chegar para os maiores indústrias de shopping center, fala assim, eu quero saber teus 10 maiores clientes. Eles não sabem. Eles fazem uma ativação aqui de CRM muito avulsa, mas por que ele não sabe, Alfredo? Porque quem tem o dado? O varejista. O varejista que tem o dado. E protege o dado. E protege, por quê? Porque são duas partes que não se dão. Uma vez eu dei uma palestra e eu abri a imagem sobre shopping center e varejista, eu abri a imagem como duas pessoas de costas, que não se olham. Aí na segunda tela eu fiz um cabo de guerra, o varejista puxando de um lado, o shopping de outro e o cliente no meio. E é isso, na verdade, que acontece, porque se o shopping hoje, deixa eu ler o teu dado, o varejista fala, não, você é meu inimigo, eu não quero que você... Então eu acho que existe essa agenda de as duas partes se estarem de frente para daí, sim, pegar esse dado, o cara tá lá no, sei lá, no Barra Shopping. Quais são os 10 maiores clientes do Barra Shopping? É esse cara. Por quê? Porque ele compra tanto na Adidas, tanto na Arezzo, tanto não sei aonde. Então, inclusive, a Multiplan fez um trabalho bem legal de... Hoje não tem mais cancela, né? Na entrada do estacionamento do shopping. Então, ele já começa a ler, através do cadastro que todo cliente faz, todo mundo que entra no shopping. Só que, por outro lado, ele não tem um final, né? Não. De onde ele comprou, quanto ele comprou. Então, tem algumas coisas avulsas, assim, via aplicativo, que dá um bônus, mas é muito por amostragem. Que é aquele negócio de, se a gente for pensar assim, o Uber, né? O Uber, a grande riqueza dele é que ele conhece o comportamento das pessoas, né? Se o cara sai à noite, se o cara vai na academia, então, se você pega o destino final, o destino final é um shopping. Cara, mas o valor, ele tá construído onde ele foi no shopping. De repente, ele foi na academia. Ali que tá o grande valor, né? Então, é como o ecossistema como um todo ter esse banco de dados. A JHSF tá fazendo um negócio muito maneiro com o JHSF ID, que é um pouco disso, de encarteirar o cliente, porque talvez para o shopping resolver esse problema, o shopping tenha que virar meio de pagamento. Porque aí eu vou comprar no shopping da JHSF, eu vou usar o cartão da JHSF, porque aqui eu tenho benefício. E aí eu usando o cartão da JHSF na JHSF, ela tem muito mais inteligência de consumo, né? E talvez hoje, com essa evolução da fintech, esteja muito mais fácil dos shoppings criarem seus próprios cartões de crédito, né? E que talvez seja muito mais certo o shopping ter o seu cartão do que o varejo ter o seu cartão. E aí quebra aquele modelo de real estate, né? Aí você é o quê? Você tem várias BUs, financeira, de negócio, de varejo. E aí ele começa a ter acesso ao dado. Eu falo já há um bom tempo que, assim, os shopping centers, a partir do momento que a gente quebrar esse ranço, cara, tem muita coisa para fazer junto legal entre o varejista e o shopping. E aí ele começa a ter outras receitas alternativas. Você deu um exemplo. Mas tem N, por exemplo. Se o varejista não está se dando com o shopping, pode ele querer botar adquirência, cartão de crédito, eu não vou aderir. Eu vou pegar Cielo, vou pegar outros, porque eu não me dou. Né? O varejista não se dá com o shopping. E aí você começa a criar também outras receitas alternativas. Por exemplo, a gente tem serviço de limpeza, de segurança, de adquirência, de CRM. Tudo isso o shopping pode ser uma solução. Pode. E aí a gente paga dele. Não precisa pagar de terceiro. O cara que limpa a vitrine, o cara que dá segurança, tudo dele. Então, acaba tendo receitas alternativas. São ideias aí pro shoppings, Mauro. O grande desafio da provocação é essa, é chamar pro jogo junto os dois, se dar a mão e, vamos entender esse varejo. Porque no final, o online, ele tá roubando venda de todo mundo, né? Do varejista físico e do shopping também, é automático, né? E aí, vou fazer uma outra provocação. Eu fiz a simulação que Pesquisando um negócio que você falou aqui, que é muito bom, mano. Eu vou fazer aquela simulação que eu dei do Alfredo de ele entrar no Shopping Eldorado, não ter o produto, a gente faz o cross, sai do Morumbi e recebe em casa. Então, o lead é do Eldorado, o CAC. Só que quem fez a venda foi o Morumbi.
E para onde vai esse faturamento? Vai para o Morumbi. Para o Morumbi? A gente explita dentro de casa a comissão para o vendedor do Eldorado, mas a venda sai do Morumbi. Então, nesse caso, o Eldorado ficou chupando o dedo. O lead era dele e ele não ganhou receita nenhuma. Então, tudo isso são acomodações que, cara, isso aí a gente já conversa, sei lá, meia dúzia de anos. Mas será que quando você vê isso, aí é uma indagação e provocação minha, será que não tem um trabalho e uma preocupação maior para atribuição do que para o resultado? Eu acho que fica uma preocupação maior do cara, vou fazer isso por uma... Porque eu já vi muita empresa grande falar assim, cara, acho essa ideia incrível, mas eu não consigo fazer porque eu não consigo atribuir. Mas aí que tá, porque o problema eu acho que é estrutural. Porque quando é estrutural, o que que é? As partes têm que se dar, tem que estar um combinado muito... Sem essa estrutura, não vai conseguir. De um lado só, não vai conseguir colocar. Então, assim, finalizando essa parte da NRF, Alfredo, o que eu acho é o seguinte, o varejo tá aí... Eu gosto de fazer analogia, tá? Mas assim, o varejo tá jogando no nível 2 do videogame, só que agora ele tá vendo ferramentas, a tecnologia tá possibilitando ele jogar o nível 8. Cara, do 2 pro 8 não dá, você não consegue pular. Pega qualquer videogame se você consegue pular do 2 pro 8. Você tem que ir treinando, né? Você tá falando é o cara ter um PlayStation 1 com uma televisão de QLED última geração. E também não se vai encontra. Aparecer na tela uma imagem... Então eu acho que a gente, tem muito falado aqui na NRF a eficiência, a busca pela eficiência. E no final do dia, o varejo é muito ineficiente. Muito ineficiente. Para mim é quase que um consenso do seguinte, a maior oportunidade de dinheiro no varejo em cima da mesa é ruptura de produto. Então isto é, o cliente chega lá, seja no online ou no físico, eu quero comprar tal peça, não tem. Isso em todas as áreas. Inclusive de bebidas, de moda, então é vezes 50 isso, né? Porque pra mulher, então, né, daí pra feminino, mais ainda, porque a mulher quer aquele sapato com aquele salto, mas naquela cor. E naquele tamanho. Então tem muita oportunidade de ruptura. E aí até eu queria indicar um podcast que eu sou fã, assim, ó, que chama Guerras Comerciais. Então são as guerras de todas as grandes marcas. Então tem Adidas versus Nike, Toyota versus Honda, TAM versus Gol, Microsoft versus Apple. Cara, é sensacional. E tem uma das fast fashions, que é a evolução das fast fashions, que descobre até lá o H&M, Forever, incinerando o produto. Pegaram gente queimando produto na China, e aí falaram que era produtos com defeitos. Daí foi um repórter lá, e não, a princípio a gente fez o teste e não tem defeito, mas o que é? Sobra. Então, queimar. Por quê? Porque o modelo ainda de suprimento é desenhado como? Vem um diretor criativo, quero fazer 10 mil peças desse vestido porque eu acho que vai vender. Aí o que acontece? Algumas coisas vendem, outras não, e aí é um monte de ruptura nas lojas, um monte de coisa. E aí vem aí que eu acho muito legal, que no último episódio, o quarto deles, fala daí da Shein, que daí disrupta o modelo. Que antes de produzir, ela vai fazendo testes. A Lululemon é assim também, né? Também, eles fazem pilotos. Tem bastante disso. De lança coleção, lança o negócio, a galera vai usando. Escassez, e ela é focada em full price. Porque, no final de contas, o varejo como um todo, o grande desafio hoje é, principalmente de moda, aumentar o full price. Por quê? Porque como tem muita ineficiência, você faz a alocação errado, você planeja errado, lá na ponta você tem que fazer demarcação. E aí multiplica outlets e vai multiplicando. No Brasil, essa febre de outlet, vou dar um feeling meu aqui, tá? Não é dado. 50% não deve fechar a conta. Dá prejuízo. Porque a empresa ela vai ficando preguiçosa, né? Porque sobrou, tô com inventário alto, manda lá para outlet. E o varejo fica todo mundo trocando dinheiro, daí fica trocando dinheiro. Aqui tem incentivo fiscal no Brasil. Aí, ok. Então, eu acho que assim, o combate à ruptura, tem várias plataformas aí usando, eu acho que é bem legal, mas, de novo, vai ter que mudar lá a cultura também, né? Mas não adianta ter uma diretora de estilo que sei lá, ela é diretora de estilo da Zara, que a Zara é top, né, de produto, né, Dai? Sim, muito. A Zara é excelente, né? Agora chega pra ela assim, amigona, seguinte, vamos usar o teu filho, mas agora tem que botar tudo aqui nessa plataforma, aqui, nessa tecnologia, pra gente metrificar isso aqui e estruturar. Será que ela vai conseguir fazer? Trabalhar com os dados, ver o que o consumidor... Mas será que ela vai conseguir fazer? Ela tem que
se metrificar diferente, mudar o mindset, né? Que eu acho que esse é o grande desafio das grandes companhias. Os caras são pica, né? Os caras chegaram lá, 30 anos lá remando para ser presidente da Johnson & Johnson, da Toyota, enfim. Só que eles não tinham esse mindset. E agora o cara tem que ter humildade e a energia de ir atrás e aprender. A energia é o que pega, eu acho. E a humildade, porque o cara fica confiante também, né? Porque o cara é foda, o cara chegou lá. E a humildade de se olhar no espelho, beleza, mas agora pra eu ir pro próximo capítulo não dá mais pra agir assim, né? E o que você viu de loja aqui nas visitas? Você fez bastante visita aqui. O que nas visitas mais chamou a atenção? Então, eu reservei hoje à tarde, que eu vou dar uma rodada ali no Sorro pra ver, mas tá no meu mapa pra ver a Foot Locker, que Foot Locker, a princípio, eu quero ver, por exemplo, falaram que é bastante digitalização, mas eu nunca vi digitalização na Foot Locker, pra dar uma olhada. Que mais que falaram? Falaram para aquela que você falou, Aritza. No Sorro tem aquela G, né? GU, que é da Uniqlo. Sim. A Uniqlo 30% também. Né? Sim. E, cara, eu vou te falar assim agora, até falando, jogar um pouco para nós aqui, tá, Alfredo? Cara, a gente tem 2 flagships, né? Da Adidas no Brasil. A da Paulista e no Barra Shopping. Cara, as nossas flagships, cara, não perdem pra... Estão muito melhores. Eu visitei aqui a Adidas. A tua tá muito melhor. Cara, e são 2 bem diferentes. A de São Paulo foi muito baseada em tecnologia. Então tem muita tecnologia. Então tem painel holográfico, tem teste de pisada, tem telão. A customização. Customização. É muito baseado em tecnologia. Já do Rio, tem com uma pegada mais de conexão, assim. Conexão emocional, de comunidade. Então tem lá... tem um símbolo da Adidas em cima, aí tem as gírias do Rio. Sabe, várias gírias do Rio, daí os bairros, aí tem um artista plástico lá, carioca, o painel todo antes do provador com os principais pontos do Rio. Aí tem uma associação lá, uma entidade, uma ONG que recolhe tampinha das praias. Aí tem um painel todo lá nosso desenhado com essas tampinhas da praia. No fundo da loja é o calçadão da Zona Sul. Você escolhe a corrida se você vai correr na Barra, na Lagoa, com os painéis. Então tem muita isso. E fora isso, também tem um pouco. Tem Alexa, tem ring light, tem provador para todo espelhado para fazer conteúdo. Então, assim, cara, a loja de Barra, ela é disparada, ela é nossa número 1, assim, do Brasil, mas é disparado, é um sucesso absoluto. Quanto vende uma loja dessa, Mauro? Pode falar? Eu não posso falar, porque a Adidas tem o compliance ali que não pode falar, mas ela é uma loja que vende muito, tá? Vende muito bem. Via América Latina, tá entre as tops da América Latina. E o Carioca, eu sei que o Carioca se identifica, assim, né, com a... Esse acho que é um assunto legal, que tem falado muito, e na NRF eu vi pouco. Eu vi ontem no painel do cara da Macy's, que tava, e Bloomingdale's, que é a categoria Athleisure. O que é a categoria Athleisure? É o esportivo casual, assim, sabe? Que não é pra jogar bola, pra correr. E esse é o segmento que parece-me que já ultrapassou o esportivo no mundo, de performance, né? Então, eu acho que principalmente depois da pandemia que deu esse up, né? Que o cara começou a ficar em home office e começou a usar a roupa de final de semana, e a roupa de final de semana é tênis, moletom. Exato. E aí... Ontem a gente gravou um podcast com uma menina que ela tem uma comunidade chamada Executivas de Tênis. E ela vem com esse conceito de comunidade. Então ela trouxe algumas marcas aqui que ela se baseou assim para poder criar a comunidade. Uma delas é a Lululemon, que a gente acabou de falar sobre. E ela ela tem uma ferramenta no Brasil, um app, que ela constrói comunidade a partir já dos colaboradores da empresa. Então já começa desde ali. E a tua loja do Rio foi toda criada em cima de comunidade. Sim, total. E esse segmento do Athleisure é esses exemplos dessas marcas aí que estão muito bem. A Alo, Lululemon, é muito Athleisure isso. Que é o quê? Aquele conceito de que a mulher ou o homem, ele se veste de manhã e vai pra academia e às vezes continua com a mesma roupa até... Porque antigamente não era assim, né? Não. Principalmente mulher, né, Dai? Ela ia pra academia, ela não descia no shopping. Hoje ela sai com a roupa de academia pro shopping. Então o Athleisure, ele tá pegando muito esse lifestyle de esportivo. Então... É um ponto de prestar atenção, porque muitas marcas já estão nisso. É só você olhar, todas as marcas de luxo estão no Athleisure. Tênis, Gucci, tudo. Até as mais que eram mais clássicas, assim. Todas. Fala o seguinte, 3 premissas do teu planejamento estratégico para 2025. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a NRF deveria ser um pouco antes, devia ser novembro, sabe? Porque é uma época que os varejistas estão fechando o orçamento.
e principalmente faz as alocações de recurso, né, de investimentos. E no cenário do Brasil, cara, eu acho que piorou o time que deu esses BO todos que estão dando. Porque foi quando? Dezembro. Foi final, outubro, novembro, começou... Se olhar as perspectivas de economistas, pô, a gente dá risada, né? Você faz um teste, pega as previsões de economistas de um ano e meio atrás no Brasil. Cara, é totalmente diferente do que é. Dólar lá embaixo, a Selic era single digit, assim, não acertava nada. E é o oposto. E como é que a gente faz um planejamento de longo prazo daí? É impossível. Então, ano que vem, a gente está obcecado por eficiência. Nós vamos capturar 2025. eficiência. Esse 2025, desculpa. A gente é obcecado por eficiência, então a gente tem gestão de OKR há mais de 6, 7 anos. Então a gente define os objetivos estratégicos, daí cada líder começa a desmembrar para contribuir com aquele lá, né? Cada das áreas. Então, esse é um. O segundo deles é focar muito em ROIC. Então, num momento de taxa de juros alta, eu tenho que olhar projetos que tenham ROIC acima de 20%. Se eu digo se o custo capital vai ser 16, 18, eu tenho que ter um spread, tem que ser bem mais do que 20, para valer a pena o risco, enfim. Então, o que a gente fez? Já também dá uma segurada no CAPEX, coisa que todo mundo está fazendo. Tá? A gente tem como prioridade os canais digitais. Então, hoje o nosso WhatsApp Sales está bem forte. A gente tem uma plataforma até legal é o VID, do Daniel Gentil, que ele integra todos os nossos estoques de loja com a logística e o meio de pagamento. Que é isso que possibilita de o cara daqui da loja de óculos não ligar. É tudo via aplicativo. Por estado? Oi? É por estado? O que é por estado? Não, a integração da logística no mesmo cidade é em 50 minutos e a estado é via correio. Daí leva 2, 3 dias, mas ele faz também. Essa é uma outra prioridade estratégica. E, por último, cultura. Cultura é uma coisa que a gente é obcecado há muito tempo. Cultura, para mim, eu acho que varejista é o grande diferencial, é a cultura. Que é o quê? Meter a mão na graxa, capacidade de execução, a cultura que vai drivar tudo isso. Menos PPT, mais PDD. Animal. Dai, alguma consideração final? Só agradecer ao Mauro. É sempre uma aula, uma aula estar contigo, Mauro. Mauro. Muito bem mesmo. É varejo, raiz. Não é à toa que você tem a marca, uma das marcas mais queridas do mundo, sob sua gestão no Brasil aí com a flagship, né, mano? Eu amo a Adidas, eu amo o mundo esportivo, então eu me identifico, flui tudo mais fácil. Pô, sou flamenguista. Você deve ser também, né? Tijucano é flamenguista. Pô, patrocino o Flamengo, então tenho uma conexão com meu filho que é flamenguista também. Então, pô, tudo, corro, então eu adoro. E é um pouco disso, né, Alfredo? O varejista, eu sempre falo, o cara que se acha o camisa 10 do time não pode estar no varejo. Eu falo o seguinte, o varejista é o cabeça de área, o zagueirão, o cara que ele ganha na transpiração e não no talento. Então, o cara que quer usar muita propriedade intelectual, ele tem que ir para a área de tecnologia. LVB, outra coisa. Varejo é mão na graxa, execução, e ali é consistência, é energia alta e consistência, sabe? Então, tem que ficar bem atento em relação a isso, né? Animal. Teu Instagram pra galera te seguir? Boa, Mauro Nomura. Boa. Dai? O meu é Ventra, expansão de negócios. Boa. E @Alfredo Soares. Galera, lembra de entrar lá no @Bora Varejo, baixar o livro com todos os insights que a gente está tendo aqui gratuitamente no link da bio. Segue lá o nosso perfil, entra no grupo do WhatsApp também, que tem muito conteúdo para vocês. E tamo junto. Agradecer a Stone, Contrip, JHSF e Tecla T por estar promovendo esse conteúdo e educando o Brasil de graça aí para vocês estarem antenados nos principais tendências e notícias. Tamo junto e até o próximo episódio. Bora vir. E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @BoraVarejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo com qualidade e aplicabilidade no seu negócio. Até o próximo episódio e tamo junto.